O Oda conta a história do universo do One Piece como se ele estivesse contando a nossa história, do mundo real aqui, tá ligado? Porque é isso, é um processo, as coisas não deixam de ser de um dia pro outro, sabe? O que aconteceu pra uma coisa deixar de ser ou surgir algo novo? O que aconteceu pra tal pessoa ser daquela maneira? Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve. Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Nós estamos em todas essas redes que estão aqui embaixo. É só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é @Cordilheira Cult. Como vocês podem nos ajudar? Curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com as amizades que vocês têm. Aqui no nosso lado ali, aquele quadradinho branco com um monte de pontinho preto, é um QR Code pra vocês nos ajudarem financeiramente. Vocês podem mandar um Pix pra gente por ele. Pra quem tá nos ouvindo, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com, vai aparecer na tela. E também vocês podem nos ajudar através da campanha de financiamento coletivo. A partir de R$1 por mês, vocês já ajudam em muito a gente a fazer manutenção de equipamento, compra de equipamento nova. E como a gente sempre fala, quem sabe algum dia liberar algum membro da equipe pra trabalhar integralmente pelo Cordilheira, tá? Pra ajudar a gente pelo financiamento coletivo é www.apoia.se/Cordilheira Cultural. Beleza? Tá aparecendo na tela aí pra vocês também. Mais algum recado? Não deixem de olhar a nossa camiseta. Entra aqui, ó, no link na descrição. Vai estar um formulário maravilhoso pra vocês entrarem e conseguirem adquirir a nossa camiseta maravilhosa que tá aqui na pré-venda. 60, ó. Coisa linda. Até dia 1º de setembro. Então corre que tá na última semana pra vocês garantirem esse preço, hein? Bora. Show? Então bora pro React. Se tu, mesmo que diretamente, habita algum lugar da internet próximo de pessoas que acompanham One Piece, é bem provável que essa imagem tenha passado por ti. Daqui pro Luffy de sempre existe pouquíssima diferença aparente. Talvez o cabelo, a roupa, mas nada que dê pra apontar objetivamente o que mudou dessa vez. Qual é exatamente a transformação? Com os olhos tapados, não entrega mais do que precisa. Seja lá o que estiver acontecendo, o Luffy tá feliz. Não é como se não soubessem o tanto que essa imagem seria espalhada por aí. Uma série de revelações aconteceram nesses capítulos mais recentes e eu já quero avisar que, se quer o interesse do vídeo aqui, imagino que já tem muitas outras pessoas procurando pistas e... Spoiler, hein? Spoiler, mas ó, esse vídeo é de um ano atrás. Pra quem acompanha o mangá, não vai tomar spoiler nenhum, possivelmente. Agora, quem só vê o anime, talvez tome spoiler. Revelaram que é o One Piece? Ainda não. É o One Piece do que, gente? Eu não sei também. Essa é a questão. O pedaço do quê? Não sei. Eu também não, eu assisto. E eu não assisto. Tuxê. E, sabe, um caminho lógico que justifique o que tá rolando. A verdade é que recentemente eu comecei a assistir o anime, sempre acompanhei One Piece pelo mangá, e eu já vinha preparando um roteiro sobre os primeiros episódios que fazem todo sentido quando a gente coloca do lado dos capítulos mais recentes. De novo, eu não tô procurando literalidade aqui, mas uma investigação simbólica das imagens que o mangá e o anime são capazes de produzir. Vai fazer sentido lá na frente, mas pra entender tudo isso, a gente precisa voltar pro East Blue. Antes, rapidinho, eu queria fazer uma parada pra falar sobre nossa campanha de financiamento no Apoia-se, é literalmente o que sustenta o canal. Mentiram pra ti se disseram que o YouTube paga bem e se não fosse essa campanha, nem a pau que a gente... Tá vendo? É o que a gente falou outro dia, mano. Ninguém bota fé, o YouTube não paga porra nenhuma, mano. Conseguiria se dedicar só ao canal hoje em dia. Digo a gente, porque somos dois aqui, eu e o Otávio, que dividimos igualmente o que chega na campanha, que é o mais próximo de um salário que a gente tem. Faça uns cálculos aí, a coisa anda bem apertada e por isso eu venho interrompendo os vídeos pra falar sobre. Se cada um que tem a oportunidade ajudasse com 5, 10, 15 reais, um dinheiro que às vezes pode não fazer tanta falta no teu mês, coletivamente faria uma diferença imensa pra nós. Aceita qualquer valor, qualquer forma de pagamento, rola umas recompensas também, conteúdo adicional, grupo fechado no Facebook, WhatsApp e Discord. Seguido, recomendo os mangás por lá e a gente tá sempre trocando ideias sobre One Piece também. Eu não quero que isso tome tanto tempo do vídeo, então cogitem dar uma olhada, o link pra campanha vai estar aí embaixo na descrição no comentário fixado. Já agradeço de antemão quem ajudar. East Blue foi como se convencionou chamar a primeira grande saga de One Piece, que corresponde aos primeiros 61 episódios do anime e 100 capítulos do mangá. Dessa vez eu vou falar principalmente do anime, partindo de como ele interpretou e colocou na tela uma série de temas do mangá. Nem sempre as coisas aconteceram do mesmo jeito, mas isso não vai fazer muita diferença pro vídeo. É interessante pensar como a percepção pode mudar quando se embarca nessa história, muitos memes de pirata que estica depois. São 25 anos de One Piece, essa é literalmente minha idade, e apesar de toda a construção... É literalmente minha idade também. E isso é do ano passado, então ele é mais velho que eu. É. É louco. Construção de mito desde O One Piece é mais velho que você. É isso. o começo, com a execução do Roger, que inicia a grande era dos piratas, as coisas eram bem menos extravagantes aqui do que, sabe, a gente sabe que escala um pouco depois. Mas em cada nova ilha, depois de tantas que já passamos, com suas próprias cores e tanto tempo que passamos... Todo episódio é uma ilha diferente nessa porra? Não necessariamente. Tem os arcos, né?
Os arcos geralmente são por ilhas, vamos dizer assim. Não é só isso, mas é mais ou menos isso. Bota fé. Nelas, existe essa expectativa de qual espetáculo que vai ser dessa vez, mas não era que antes não existia um maravilhamento também. Figura tão indomesticável, quando Luffy estica o braço pela primeira vez, é como se aquelas ideias tomassem conta do corpo. Tanto movimento, imprevisibilidade, tanta independência em cada ação, ele ser de borracha é uma decisão muito mais astuta do que pode parecer numa primeira olhada. E aquele sorriso, não importa por quanto tempo ele ficou dentro daquele barril, pouco importa a situação em que ele se meteu, o Luffy tem um lance de viver intensamente o presente que nos propõe todo um outro olhar sobre as coisas e o tempo. Eu vou voltar mais nisso. Uma coisa que também apresentam logo de cara é como a maneira de ver as coisas do Luffy convive constantemente com essas outras visões de cada evento que vão chegando. O Kobe contando sobre o tal dia fatídico como se antecipasse alguma grande tragédia e ele só errou o barco e acabou sequestrado por piratas. Não tem mais nada por trás e o anime parece muito consciente quando embarca com toda a dramatização possível em uma história de um impacto todo pessoal para aquele personagem. Quando a gente volta pro fio da meada, a reação do Luffy é dizer, caraca, esse que burro, tá ligado? É um olhar muito livre, mesmo quando o Bug conta o passado dele cheio de rancor pelo Shanks, outro personagem, mesmo que o Luffy escute a história do ponto de vista do Bug, uma versão completamente tendenciosa, ele não registra a malícia e suas conclusões são sempre muito diretas. Mas, por mais que insista em ver o lado bom das coisas, a história não deixa isso domesticar o personagem também. Eu gosto como muitas vezes as relações se resolvem em uma série de olhares ambíguos, até porque o Luffy normalmente fala o que pensa, mas a gente nunca vê o que se passa dentro da cabeça dele como acontece com outros personagens, e costuma ser comum em histórias desse tipo. Esse lance da relação do Luffy com o mundo em volta é uma das grandes potências de One Piece pra mim, porque assim como ele prontamente aceita o sonho do Kobe de entrar pra marinha, ainda que totalmente contraditório ao sonho dele de se tornar o rei dos piratas, esse monte de histórias que vão acumulando em volta são o que dão combustível pra gente acreditar nessa que tá vendo acontecer. Digo, um dos grandes esforços de One Piece é pensar um mundo colorido o suficiente que suporte essas figuras tão caricatas. Acaba funcionando numa chave de, na linearidade da trajetória do Luffy, sermos constantemente apresentados a esses lugares novos, com lógicas e um funcionamento todo próprio que, ao mesmo tempo que vão se chocar com esse bando bizarro do Luffy a qualquer momento, existem antes da sua chegada por lá e vão continuar existindo depois. A divagação é quase inevitável, a personagem do passado da Nami também teve um passado e poderia ser sobre qualquer outro ali. É uma coisa que eu até entendi a reclamação de algumas pessoas, do tipo, poxa, todo mundo precisa ter um flashback, sempre um arco vai parar no meio pra contar uma historinha daquele lugar, mas hoje eu já vejo diferente, o fato de que acompanhamos um instante daquela vila, daquela ilha, em toda a sua plenitude, mesmo que na maioria das vezes a gente saiba onde vai acabar, é uma crença na possibilidade de vida, apesar da despedida, que move a coisa. Eu e o Diego comentamos disso junto com o Vitor e com a Larissa Coutinho lá no Revolution que a gente participou, né? Principalmente do East Blue, que é esse arco que ele tá fazendo essa grande apresentação aí. Que história que vocês conhecem que valoriza tanta história dos personagens ditos secundários em prol do protagonista, tá ligado? Tipo assim, não é à toa a quantidade de capítulos de mangá e episódios de anime que tem o One Piece por conta desse processo, tá ligado? E aí também não é um processo pelo processo. Não é porque o Oda só quer ficar dizendo que ele é bom contador de história, nem nada. Tipo, esse mano que ele tava citando aí, o Kobe, ele vai ser muito importante 1000 episódios pra frente, entende? Vai ter um ponto que se ele não tivesse apresentado o Kobe do jeito que ele apresentou ele nesse primeiro episódio, a gente não entendeu por que ele estaria fazendo tal coisa lá na frente, tá ligado? E aí aquelas pontas soltas que a gente sempre vê nas histórias, né? Que você assiste um filme e fala, pô, mas por que aquele cara fez tal fita? Você não conheceu a história do cara pra entender por que ele fez tal fita, sabe? Bota muita fé. Isso que é muito louco do One Piece, cara. Muito louco mesmo. Um momento ainda menos comum para as nossas narrativas ocidentais, que exemplifica bem, é no começo de Long Park, quando o bando esbarra em uma situação daquele lugar e o Luffy resolve dormir. Não só ele, como o resto do bando se senta à sombra de uma árvore e aguarda. O interessante é perceber como esse não é um momento menor, mas essa pausa, um respeito pelo tempo das coisas ali, é tão central quanto qualquer outra atitude mais ativa que o Luffy pode tomar depois. E as despedidas que eu falei antes
são passagens centrais em One Piece também. Eu não digo só dessas figuras do passado, ou mesmo de personagens, mas de espaços, de maneiras de perceber o mundo que vão deixando um pouquinho em cada um. Uma noção de tradição, mas em função do novo. A gente sabe o quanto o Zeff existe no Sanji, ou o quanto da Belemere existe na Nami, ou até na Nojiko, que diferente dela fica na ilha. E eles sempre são lembrados, mas é do tipo, como essa tradição vai existir nesse novo tempo, nesse outro corpo, como vai interagir com essas outras personalidades e espaços, criando uma coisa toda particular, que a gente vê surgir na nossa frente. Isso que é uma das outras paradas do porquê que eu e o Diego escrevemos texto também, né? Porque você vê que isso aí tem uma materialidade histórica no processo, tá ligado? O Oda conta a história do universo do One Piece como se ele estivesse contando a nossa história. Do mundo real aqui, tá ligado? Porque é isso, é um processo, as coisas não deixam de ser de um dia pro outro, sabe? O que aconteceu pra uma coisa deixar de ser ou surgir algo novo? O que aconteceu pra tal pessoa ser daquela maneira? Sabe? São os processos que a pessoa passa, as coisas que a família ou quem criou a pessoa passou pra ela, o ambiente que ela frequentou, sabe? Esse meio social que é um meio material e é um meio também histórico, tá ligado? Que tem toda essa carga. Quando ele fala de tradição aqui, ele tá falando de história, tá ligado? O mano que tá narrando aqui o vídeo. É isso pra mim. Da hora, da hora. São despedidas como permissões para que se viva o presente. E no presente, nada é intocável, não importa o quão rígidas são as regras ali, o quão intimidadores possam ser esses novos desconhecidos, muitas vezes lendas, mitos que às vezes, quando ouvimos falar, já estão lá há muito tempo. Não importa o quão difícil possa parecer mudar aquilo, não tem como escapar, tudo é passível de se transformar no encontro com o bando. A recíproca é verdadeira, com certeza, mas o que eu tô querendo dizer é que mesmo o mais forte dos homens-peixes pode cair numa enganação do Sop por mais idiota que seja. Nada é intocável, é tudo uma questão de crença. Na ponta do lápis, pouco importa quem é o mais forte, mas sim quem acredita mais. Por isso lançam tantas bravatas, por isso um repete suas aspirações mais alto que o outro, por vezes e vezes e vezes. Sempre negociando a validade de cada história, quem carrega mais, quem tem mais motivos para acreditar que a sua história merece ser contada e vivida. E de novo, eu tô indo num outro caminho do que ler tudo isso literalmente, mas sim de pensar que a nossa relação com a história também envolve essa crença. Quando em Loguetown o mundo conspira para o Luffy seguir em frente, que se mantém em benefício da dúvida, mas que também seja possível a leitura de que na cabeça do Smoker, responsável pela segurança daquele lugar, não impressiona o raio ou a tempestade que salvaram o Luffy. O sorriso que ele dá apesar da situação, esse pode ter abalado o Smoker, mas depois disso, se a chuva molhou a pólvora que poderia impedir que o Luffy saísse da ilha, era óbvio que isso ia acontecer. O Bug, seu primeiro antagonista, também é ótimo porque numa total outra direção, quando ele também escapa lá de Loguetown por causa do que rolou, a pose dele é tipo, foi um milagre, Deus o salvou de mais essa, como se tudo com certeza fosse sobre ele. Por outro lado, é pelo Luffy viver esse presente tão intenso, sempre disposto ao vento que empurra ele, seja lá até onde for, que a gente pensa, caralho, se pá é tudo verdade mesmo. O que constrói o mito são menos os fatos em si e muito mais a força dessas imagens. E o Bug é um palhaço, o One Piece tem essa magia de conseguir ser muito simples em umas coisas e bagunçar elas ao mesmo tempo. Tem umas passagens absurdas em Loguetown, seja o leão fazendo som de motor ou mesmo um cara de fumaça lutando contra outro que estica. A gente sabe que a coisa escala muito depois, mas a corda já estava sendo tensionada muito antes do que tá rolando agora no mangá. Mesmo assim, sem entrar em muitos detalhes, é impressionante que logo agora, num dos encontros mais preparados ao longo desses 1000 capítulos, One Piece resolva trazer ainda mais para a superfície que a borracha, o poder do Luffy, sempre foi um lance de pensar o corpo como tão livre quanto as ideias dele. Esse negócio contagiante, agora literalmente afetando as coisas em volta, com o mesmo potencial de transformação, de não respeitar nenhuma regra daquele espaço, mais uma vez, me interessa menos que tudo isso seja milimetricamente organizadinho, se existe uma ou outra pista para isso, se é lógico, sei lá, mas sem pensar o que essas imagens são capazes de produzir. Divertidas, mas indomesticáveis. Então, respondendo a pergunta do título, sim, não poderia fazer mais sentido. Meu nome é Henrique, eu só queria lembrar da campanha de financiamento que eu falei antes, é de longe o mais importante, mas também ajuda a gente a comprar pelos nossos links aí embaixo. Tá saindo agora a edição 3 em 1 de One Piece e eu vou deixar tudo que tiver disponível na descrição e no comentário fixado. Eu tenho a edição antiga, então não vou pegar essa, mas parece estar bem massa e é uma oportunidade para começar a acompanhar. Curte, comenta, compartilha que ajuda muito e até. E aí? Pô, várias coisas na minha cabeça aqui, né? Poucas sobre o One Piece, mas sim sobre a proposta que tu tava discutindo aí, que o Jonathan mandou num comentário assim, ó.
Pô, eu queria muito assistir, mas os 1000 episódios me dá uma diz o quê? Desencorajada demais. Eu valorizo essa fita aí de ter 1000 episódios pra caralho, assim. Essa fita de tu não parar e começar uma nova história. Tipo, o Oda, ele poderia, tipo assim, pô, tive uma história que deu muito certo, agora eu vou fazer outra. Não. Quer dizer, não sei se ele fez. Mas, assim, de fato, pô, a gente tem poucas histórias aí que não é, sei lá, no máximo uma trilogia, tá ligado? História grande de trilogia. Hoje em dia nem tem trilogia mais. No cinema. Hoje em dia nem tem cinema mais, só tem Netflix. Hoje em dia no Netflix nem tem. A série nem acaba, porque todas as séries começam e são canceladas. Então, assim, simplesmente foda-se a história. O que importa é você ver umas imagens bonitas e o teu coração acelerar porque tem uma bunda com uma calcinha só, tá ligado? Na TV. Então, ou porque tem uma explosão de carro muito uau, tá ligado? Tipo, nossa, Michael Bay vezes 30. Não, pô. A história, né, tipo, é o ponto, ou era, né, o ponto principal de todas essas fitas aí. Antes da tecnologia virar o ponto principal, né? E tudo bem, as coisas de tecnologia sempre foram até umas coisas bem mais experimentais, né? Geralmente na própria música, assim, tu vai usar a tecnologia com umas coisas malucas, assim, é uma música experimental, mesmo que não use tecnologia, mas que vai usar, por exemplo, vou jogar aqui vou fazer uma divisão do tempo, em vez de fazer uma divisão de tempo 4x4, vou fazer em 9x7, e aí tá tudo maluco. Enquanto que, em geral, a história que tava dando o prosseguimento de como que deveria ser a arte. Hoje em dia não é a história mais que manda como é a arte, né? Hoje em dia a arte, ela obedece ao que vende mais, né? Então, é da hora pra caralho que ainda exista, que o Oda continue fazendo essas fitas aí, porque meio que tá virando isso, né? São exceções. Então, eu acho que é uma exceção muito boa no sentido que se aponta, porque o Oda conseguiu tudo isso, ó. É um anime que tá há 26 anos no mercado, tá ligado? Um mangá. Ele virou um anime também de muito sucesso, não só o mangá faz sucesso. Ele manteve a parte da tradição do traço dele, ao mesmo tempo que atualiza também no anime, tipo assim, as questões de traço, o avanço da tecnologia e tal, isso acompanha. Isso aí é visível nos episódios atuais, dos de 10, 15 anos atrás. Caralho. E ainda mantém o público, tá ligado? Mesmo sendo longo. Então, assim, tudo que você falou, o Oda faz o check, tá ligado? Isso que é muito louco. E aí, é esse que é o ponto, né? No mundo que a gente vive hoje, com um negócio que você precisa a todo momento ter coisas curtas, de fácil absorção, e você quer ver muitos conteúdos, né? Por mais que seja muito conteúdo, por exemplo, o One Piece, ele é publicado semanal, você só vê uma vez por semana. O mangá O mangá e o anime. E o anime? Tanto um Carai. quanto o outro. É uma vez por semana só que sai coisa nova. E aí, sei lá, tem períodos que o Oda tá meio, sei lá, doente, ele fica um mês sem publicar nada. Então pausa. Pô, eu pensei que ele publicava, ele Não. ficava um montão de tempo fazendo, publicava e ia de férias. Ele é tão workaholic que ele começa a passar mal em alguns momentos. A galera tem que chegar nele e falar, mano, dá uma pausa aí de umas 2 semanas, tá ligado? Senão você vai morrer ou sem o anime acabar, tá ligado? E é meio isso, tá ligado? Tanto que existe essa lenda aí que a galera fica falando que o Oda tem que acabar logo essa porra antes que ele morra, mano. Que a galera quer ver o final, tá ligado? Eu Então- gosto de coisa com final, mano. Então, e é isso, né? Tipo, é uma riqueza muito grande, cara. Igual o Jonathan falou aqui, desencoraja demais. Mas, mano, quando você começa a ver, eu demorei acho que 6 meses pra ver os 1000 episódios. Eu vi o 1000 ao vivo. Eu consegui chegar a ver o Nossa. episódio 1000 do anime ao vivo. E eu vi em japonês ainda, sem legenda. Vi ao vivo Aí transmitido você lá do Japão. viu e não entendeu Ah, porra entendi, nenhuma. mano. Mano, depois que você vê tanto anime, já faz, sei lá, 15, 20 anos que eu assisto anime, mano, você começa a entender, assim, é igual inglês, você entende as coisas. só entendo Você entende o que tá nani. acontecendo, tá ligado? Você não entende tudo que a pessoa falou, você às vezes não pega alguma referência ali no meio, mas você entende o que um tá falando pro outro, sabe? Você tá Sim, tirando é. sarro, nananã, sabe? Então, E quando você tem uma comunidade, assim, galera que se junto com você, é mais isso mesmo, né, mano? Eu lembro na época de ensino médio, que ficava se chamando os outros de baca por aí, mano. Exatamente. Nossa, o bagulho, mó vergonha, nem fala, nem fala. mas é isso, tá ligado? Tipo, você vai... Você começa a assistir e vai assistindo, mano. Não precisa ter pressa pra acabar, tá ligado? Já faz tanto tempo que tem. Você tá com pressa pra ver agora em 1000 episódios em uma semana? Cara, não precisa. Vai vendo.
pula os filler. Tem lugar que indica, olha, tal episódio é filler. Pula, mano. Não vai fazer problema. Se você quiser assistir depois, você volta, mano. Mas vai assistindo, vai andando, vê com calma. Uma hora você vai chegar lá, pô. E aí, a hora que você chegar na semanal, é isso. Você vai ter que ficar igual eu, esperando. Tem vez que eu acumulo, por exemplo. Eu acho que faz uns 4 meses que eu não assisto. Tô acumulando episódio dos 4 meses pra começar a assistir uma paulada, assim. E não tem muito spoiler no Twitter, né? Diferente, por exemplo, de série, assim, Cara, né? tem. Tem? No Twitter tem menos que no Facebook, por exemplo. Só que Mas se você usa o Facebook hoje em dia, você tá errado. Porra, eu uso, mano. Só que assim, eu nem sigo página de One Piece. Só que, sabe, ele tem aquele mesmo processo de sugestão de coisa, igual o Instagram faz. Algoritmo. É. E aí, às vezes, brota spoiler na minha cara lá, mano. Mas é isso também, eu já não tô ligando mais pro nível, do ponto da história que eu tô. Já quase nada é spoiler, assim, pra mim. E essa fita aí de filler, tipo, a galera critica o Naruto pra caralho por causa disso, né? Que fala assim, não, tem 300 de filler entre Naruto episódios tem bons, assim. O One Piece, ele sofre desse problema também? Não, ele faz filler, tem poucos, assim. Tipo assim, não são arcos. O Naruto, o Bleach, por exemplo, tem arcos de filler. Boto fé. Agora, o Bleach, o que ele faz? Sei lá, o Oda tá mal, a galera inventa um episódio pra fazer filler, entendeu? Boto fé. Então não vai ter como escapar muito desses 1000 aí, vai ter que assistir uns 900. Ah, acho que até mais, mano. Deve ser coisa de 40, 50 episódios de filler, até mais ou menos onde tá hoje em dia. Porque agora, esses últimos tempos, esse último ano, não teve filler nenhum, por exemplo. Doideira. Uma coisa que isso me lembra, a gente fala sobre longevidade e como é que chama? E consistência, saca? Porque, tipo, me diz, não teve um arco ruim? Tem arcos melhores que os outros, mas não tem arco ruim. Tipo, não tem arco ruim. Não, porque aquele arco, por mais merda que seja a hora que você tá assistindo, ele vai fazer sentido depois. Por causa que é o que eu tô falando, é um processo histórico. Não, boto fé. Faz sentido, tá A ligado? comparação que eu vou fazer contigo é que, por exemplo, quando a gente vai falar de jogo, tá ligado? É impossível, se você vai falar de bons jogos, você não falar de Magic, tá ligado? Porque os caras têm uma longevidade absurda e os caras, tipo... E aí, não sei se vai ter algum fã de Magic que vai falar pra mim que não. Tal sessão lá, nem lembro como é que chama. Edição. Tal edição lá, pô, é ruim, tipo. Simplesmente ruim. Tem coisa que é melhor do que outra, mas... Não sei. A consistência. Ó, por exemplo, aqui até tem um vídeo do Quadrinho Branco chamado O Arco Mais Subestimado de One Piece, que é o Thriller Bark. Tipo assim, esse arco, ele é mais lento, ele não tem tantas coisas assim que são, porra, isso aqui foda demais, tá ligado? Mas, mano, ele vai fazer sentido pra muitas coisas, tá ligado? Porque nesse arco, por exemplo, tem uma cena muito conhecida do Zoro, que ele fala um bagulho lá que ficou marcado. As páginas do One Piece até publicam. Foi nesse dia, em tal ano, que o Zoro falou tal frase, sabe? É meio que um pé atrás pra tomar um impulso, assim. É, porque é isso, tipo, o Oda, ele constrói muito personagem, esse que é o ponto. Os personagens estão sendo construídos a todo momento, tá ligado? Esse negócio de ser longo, esse negócio de explorar todos os personagens, você entende, por exemplo, do porquê que o Zoro toma aquela decisão naquele momento. Você entende por que ele não quis tomar tal decisão em outro momento também, entende? Então, é isso, tudo faz sentido. Parece que você conhece aquelas pessoas ali, porque tem profundidade nos personagens. Não é aquele negócio de ter profundidade no principal ou na principal, e os personagens que estão em volta, eles complementam o caráter do herói ali. São acessórios. Isso, eles não são acessórios, tá ligado? O Luffy é o principal por tudo que ele representa e tal, mas é esse que é o intuito também, né? Que é uma das coisas que a gente vai defender lá no texto, né? Não sei se no texto, enfim. Mas assim, tem uma história toda de que o sonho do Luffy não é um sonho individualista. Por mais que seja um sonho dele, entende? O que ele almeja chegar alcançando seu rei dos piratas é outra história. E aí que tá o cerne do que é o One Piece, do porquê One Piece. E aí vem teorias e teorias em cima disso, né? Então assim, eu não vou tentar... Tô tentando não dar spoiler de nada, por isso que eu tô falando desse jeito meio misterioso, assim. Mas é meio isso, sabe? É um negócio... que tá para além de cada indivíduo. E aí também tem o coletivo do bando do Luffy, né? De como que eles se relacionam entre si, por que eles constroem determinadas alianças, que eles fazem amizades em alguns lugares, tá ligado? Tudo isso importa, mano, tudo isso. Pô, da hora, então. No final das contas, a mensagem que fica é que pirataria é legal. É legal. Bom demais. Legal judicialmente não é, mas é legal. Legalmente falando não, que vai parecer jurídico, mas não juridicamente falando.
Tu já ouviu o Psy defender que a gente jogue lixo na calçada dos outros, mas pirataria ele coloca ali um Não, respaldo. mano, é que tem muitos porquês do pirataria. Pirataria dos mares, pirataria do torrent. Esse que é bom. E é isso também, tem uma outra pergunta em cima disso. O Luffy é um bando pirata, de fato, ou eles são outros tipos de piratas? Caraca, ele é um Robin Hood da paixão. Meteoro da Paixão, mano. Incrível. Doido, né?